Olá, meus alunos do Nobel. Saudade de vocês, digo isso sempre, estou mesmo. E como é que vocês estão nesse calorzão? Quer dizer, além da gente ter que ficar em casa, ainda tem um calor terrível, né? Em plena primavera. Tem que avisar para a primavera que não vale furar a fila, não. Esse calor é do verão, não é? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, um assunto que dá para falar muito tempo, mas nós não temos. Aliás, dois assuntos: a Guerra do Vietnã e a Revolução Chinesa. O texto que eu fiz, eu procurei ser bem didática, tá? Como procuro ser sempre. Coloquei mapas da região do Vietnã para vocês, sempre que estiverem lendo, isso é importante na história, se localizar geograficamente, tá certo? Então, a Guerra do Vietnã não é apenas a guerra contra os Estados Unidos, é preciso ficar bem claro isso. Porque antes dos Estados Unidos, os vietnamitas enfrentaram a guerra contra os japoneses e contra a França. Então, vamos lá. Século XIX, expansão imperialista, a França ocupou a Indochina, lá no Sudeste Asiático. A Indochina hoje é composta pelo Vietnã, Laos, Camboja. É uma península. E a França manteve essa ocupação até a Segunda Guerra, quando os japoneses enfrentaram, invadiram a península da Indochina. E durante essa ocupação japonesa, Ho Chi Minh, que era um comunista, que era um indivíduo que sempre se opôs à dominação naquela região, ele criou o Vietnã do Norte e criou uma liga revolucionária chamada Viet Minh. Viet Minh para expulsar os japoneses. Acabou a Segunda Guerra, os japoneses foram expulsos, a França tenta reocupar a península e não reconhece o Estado do Vietnã do Norte. E aí os vietnamitas lutaram de 1946 a 54 contra a França. Então, uma guerra contra os japoneses, agora contra a França. E essa guerra contra a França terminou com a derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, né? E em 1954, nesse mesmo ano, reuniu-se a Conferência de Genebra, e nessa conferência a França reconheceu o Vietnã do Norte, né, e se retirou da península. Bom, quando acabou, na verdade, a Segunda Guerra, a gente tem um Vietnã, e a partir principalmente da Conferência de Genebra, vou pegar daí. Você tem, ao norte, um Vietnã de tendência socialista. E no sul, o Vietnã pró-ocidental. Então, as nações presentes na Conferência de Genebra resolveram manter essa divisão e o Vietnã foi separado pelo paralelo 17. O que acontece? O Vietnã do Sul, né, se estabeleceu uma monarquia, entre aspas, imperial, governada por Bao Dai, que logo depois foi deposto, e aí foi eleito Ngo Dinh Diem, que era um católico, um cristão, num Vietnã de grande parte budista. Tá? 1900, e aí sim, no Vietnã do Sul, se criou um grupo guerrilheiro comunista chamado Vietcong. O que os Vietcongs queriam? Veja, os Vietcongs são comunistas, mas essa liga é criada no Sul,
que é capitalista, porque o norte já é socialista. Então, o que os vietcongues queriam? Unificar o Vietnã sob o regime socialista e expulsar os americanos que John Kennedy já estava mandando para o Vietnã do Sul. John Kennedy dizia que estava enviando conselheiros. Mandou 10 conselheiros, tem a dó, né? Então, os vietcongues se tornam uma ameaça para os Estados Unidos, interessado, né, naquela região do Sul. Lyndon Johnson assume em 1963, em novembro, quando John Kennedy é assassinado em Dallas, capital do Texas. Nesse mesmo ano de 63, também é assassinado Ngo Dinh Diem, presidente do Vietnã do Sul. Então, veja, Ngo é assassinado no Vietnã do Sul e no mesmo ano, em novembro, Kennedy é assassinado. Uma morte não tem nada a ver com a outra, né? Até, em princípio, pensou-se que Ngo tinha sido assassinado pelos vietcongues. Hoje, há uma tendência muito grande que fala que ele foi assassinado por monges budistas. Inclusive, o corpo dele foi encontrado num beco. Bom, diante disso, o presidente Lyndon Johnson começou a mandar soldados para o Vietnã do Sul usando o seguinte pretexto, que o navio norte-americano, o SS Maddox, tinha sido atacado por norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Onde fica o Golfo de Tonkin? No Vietnã do Norte. Johnson diz que esse navio estava em águas internacionais. Na verdade, o navio estava em águas norte-vietnamitas. Então, ele usa esse pretexto e começa a mandar soldados para o Vietnã. Então, a guerra que a gente fala a partir de 63, ela começa de fato em 1964. Foi uma guerra violentíssima, foi considerada, né, até o início do século XXI, como a guerra mais violenta depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Se vocês tiverem interesse, quando puderem, assistam o filme Platoon. Platoon é um filme que foi feito na década de 70, considerado o filme que melhor destacou uma guerra, né? Então, ele é muito fiel à história da guerra, perfeito? Bom, então, voltando. E aí, os Estados Unidos vão mandando soldados para o Vietnã, vão mandando helicópteros. Platoon mostra muito isso, a quantidade de helicópteros. Por quê? Porque a maior parte da guerra contra os vietcongues, apoiados pelos norte-vietnamitas, travava-se nas florestas do Vietnã. Floresta quente, úmida, chovia muito, os soldados americanos ficavam ali vários dias, né, com muitos insetos, inclusive, e ali temerosos de que a qualquer momento surgiria um ataque Vietcong. E, de fato, de repente apareciam os Vietcong camuflados com galhos na cabeça, e os norte-americanos pensavam que os Vietcongs se escondiam no alto das árvores, né? Estavam enganados. Né? Por quê? Porque enquanto os Estados Unidos tinham a superioridade bélica, né, com o uso de helicópteros, também com armas químicas e biológicas, como napalm, o agente laranja, o fósforo branco, né? E o agente laranja, napalm, o agente laranja era jogado, era um desfolhante, os helicópteros jogavam por cima das árvores e caíam todas as folhas e queimavam as árvores. Mas os Vietcongs não estavam lá. Eles estavam em túneis que eles foram cavando, né?
vários túneis. Então, eles saíam de dentro desses túneis e surpreendiam os soldados americanos. Uma guerra que foi se prolongando, e os americanos não conseguiam dar fim a ela. Johnson escondeu o que pôde dessa guerra, né, da sociedade americana. Mas o jornal, o Times, o Washington Post, eles foram descobrindo esses documentos e acabaram publicando. Em 1967, a guerra começa a aparecer ao vivo na televisão, né? E aí a sociedade começa a se perguntar, mas por que a guerra? Né? É uma guerra ideológica, perfeito? Né? Como é que os Estados Unidos não acabam com a guerra? E aí a convocação chega aos filhos da classe média, né? Que também começam a ser convocados para a guerra. Os jovens começam a se organizar. Então, 1968 é o apogeu da guerra. Os Estados Unidos tinha 500 mil soldados no Vietnã. Já tinha gasto 250 bilhões de dólares. E aí, o que acontece? Veja, em janeiro de 68, o Vietnã do Norte faz um ataque até Saigon, capital do Sul, um ataque relâmpago, organizado pelo general Nguyen Vo Giap, considerado um dos maiores estrategistas do século XX, né? Inclusive formado em História. E aí, um ataque relâmpago, ataque a várias capitais de estados, de distritos, de províncias, né? E isso pega os norte-americanos de surpresa. Em março de 68, os Estados Unidos respondem a esse ataque através de massacres de aldeias, e a mais conhecida é a aldeia de My Lai, o massacre da aldeia de My Lai, né? Porque a maioria dos homens estavam na guerra. Então, na aldeia de My Lai, quem é que tinha? Idosos, mulheres e crianças. E uma companhia norte-americana, uma companhia, né, do exército, entra na aldeia, destrói todos os sacos de arroz, que era a base da alimentação, pensando que ali escondia-se armas que pudessem ajudar os vietcongues, né? E mata todos os homens, mata muitas até mulheres e até algumas crianças. E só não violentaram as crianças porque o líder, o chefe desse grupo, o chefe norte-americano, não permitiu. Bom, vocês sabem que a imprensa, né, cobre toda a guerra. E a imprensa começou a divulgar tudo o que acontecia. Então, começou um movimento muito grande contra a guerra do Vietnã. Nos Estados Unidos, os jovens criaram o movimento hippie, não exatamente contra a guerra, contra a sociedade conservadora norte-americana. Então, várias manifestações, né, contra a guerra, criticando a guerra, como o movimento musical, o festival musical de Woodstock, que é um subúrbio de Nova York, em 69, onde também fazia esse protesto contra a guerra, com Janis Joplin, Jimi Hendrix, né? Então, foi assim, uma manifestação muito grande, inclusive mundial. E aí os Estados Unidos começam, Johnson deixa o governo em 68, né? É eleito, então, Richard Nixon, que era do Partido Republicano, e aí começam conversações sobre a guerra, tá? E essas conversações demoraram mais de um ano, até que se chegou a um consenso. Em 1973, foi assinado o Acordo de Paris, né? Assinado por Henry Kissinger, que era secretário de Estado de Nixon, e Le Duc Tho, que era presidente do Vietnã do Norte.
esse acordo terminava a guerra. Estados Unidos saem da guerra humilhados, não ganharam, né? A guerra termina com um acordo. E aí ainda existiam alguns soldados no Vietnã do Sul, a maioria já tinha saído, né? Mas em 1975, o Vietnã do Norte invade, junto com os Vietcongs, invade Saigon, no sul, né? E unifica o país, né? E aí muitos vietnamitas que eram favoráveis aos Estados Unidos se jogaram dentro da embaixada dos Estados Unidos, os helicópteros saíam de dentro da embaixada carregados de pessoas e tal, mas unificou o país. Ao contrário da Coreia. A Coreia permaneceu dividida, o Vietnã é unificado. O Vietnã hoje é um país que vem se desenvolvendo muito, muito mesmo. É um país pobre, mas vem se desenvolvendo bastante. Mantém suas tradições, mantém em praças muitos tanques, aviões que foram usados na guerra para que a população nunca esqueça o que aconteceu. Então, gente, é preciso ter claro isso. A guerra do Vietnã foi uma guerra contra os japoneses, contra os franceses e contra os Estados Unidos, ok? Tá. E a Revolução Chinesa? Veja só, quando eu falei de imperialismo, eu disse que, né, a China ela tornou-se uma área de influência dos países da Europa Ocidental. Até que, em 1912, Sun Yat-sen, que era um médico, ele criou um partido chamado Kuomintang, Partido Popular, né? E esse partido proclamou a República na China. Mas não foi fácil, né? Porque havia muitas empresas estrangeiras na China, né? E o operariado era muito explorado. O operariado se mobiliza, faz greves, há contestações internacionais. Então, foi muito complicado. Isso, 1912, né? Sun Yat-sen assume. Em 1921, é criado o Partido Comunista Chinês por Mao Tse-tung, Zhou Enlai, Lin Biao, né? Um grupo até de intelectuais. Sun Yat-sen se aproximou do Partido Comunista numa forma de restabelecer a ordem na China, tá? Né? Restabelecer para poder desenvolver de uma maneira mais independente, tá? Mas ele morre em 1925 e aí assume o poder um nacionalista, Chiang Kai-shek, cujo governo foi marcado pela invasão da China pelos japoneses em 1937, falei disso na Segunda Guerra, e pela perseguição aos comunistas. Chiang Kai-shek rompe com o Partido Comunista, que era aliado do governo de Sun Yat-sen, né? E começa a perseguir os comunistas. E aí, o que os comunistas fazem? Vão para o norte da China, né? E ali formam um exército na base do campesinato. Esse exército, com 100 mil homens, inicia a Grande Marcha em 1934. Né? E aí vão ocupando grandes propriedades, vão desapropriando, vão estabelecendo comunidades, né, camponesas e tal. Travam-se lutas, né, entre o exército do governo e esse grupo. Depois de 2 anos de percorrer 12 mil quilômetros, né, a Grande Marcha termina com esse exército praticamente pela metade, mas bem organizado politicamente por Mao Tse-tung, bem organizado militarmente por Chu Te. Tá? Bom, acaba-se. E aí, né, continua a luta contra os japoneses. Aliás, quem mais lutava contra os japoneses era esse grupo comunista, porque
Chiang Kai-shek estava muito mais preocupado em combater, né, esse grupo de esquerda, né? Então, os japoneses perdem a Segunda Guerra, saem da China, né? Em 45, em 49, Mao Tse-tung toma Pequim, né? Chiang Kai-shek foge para a Ilha de Formosa, que hoje se chama Taiwan. E Chiang Kai-shek fica lá em Taiwan, né? Que não é reconhecida pela ONU como um país independente. Várias nações não reconhecem também Taiwan como uma região independente, tá? E Mao Tse-tung começa, então, a construção do socialismo através dos planos quinquenais. O que são planos quinquenais? A cada 5 anos, o governo dá ênfase a um setor da economia. Primeiro plano de Mao Tse-tung voltou-se para a agricultura, para reforma agrária, para desapropriação de grandes de latifúndios, né? Também por uma política de alfabetização para toda a população, para o estabelecimento de comunidades camponesas, né? Então, o primeiro plano que vai de 49 a 53, tá? 53, resolvido esse problema, né? A China volta-se para um plano que visava fortalecer, consolidar o socialismo, que é chamado grande salto para frente. Também investir na indústria, né? Muito difícil, porque o grande salto para frente não deu certo. Porque nesse período, a China sofreu inundações, que acontecem até hoje, um período de seca, que também acontece até hoje. Isso afetou seriamente a agricultura, e isso produziu uma falta de alimentos, produziu uma falta de matéria-prima para a indústria. As máquinas que eram das empresas estrangeiras foram se desgastando, também pela falta de habilidade de usar essas máquinas, também por falta de peças. Então, os chineses tiveram que aprender a fazer tudo isso. Não tinha dinheiro para importar nada de maquinário, né? Então, a China vai passando por um momento muito difícil. Bom, em função disso, Mao Tse-tung foi até afastado do governo por um período, né? E aí, em 66, ele faz a sua Revolução Cultural. Cuidado, a Revolução Cultural é 1966. A Revolução Socialista foi em 1949. Então, essa Revolução de 66, essa Revolução Cultural, visava o quê? Uma nova orientação política, né? Uma nova doutrinação. Por quê? Mao Tse dizia que os chineses estavam cometendo desvios burgueses. E isso provocou expurgos de partidários. Quer dizer, o que é expurgar? Expulsar do partido. Né? Muitas prisões, muitas mortes, muitas perseguições. Mas Mao Tse-tung tinha o apoio, né, dos jovens, principalmente dos universitários. Em 1971, a China na ONU, né, sempre com críticas à União Soviética e aos Estados Unidos, perfeito? E em 1976, morre Mao Tse-tung, e aí vem a disputa pelo poder, a disputa sempre dentro do partido, né? Não havia eleição, o partido é quem escolhia quem iria governar, né? E aí tinha 2 grupos, um grupo mais moderado, de Deng Xiaoping, e o grupo dos 4, da chamada Camarilha dos 4, Bando dos 4, que era um grupo mais radical, né, que era o grupo de Shang Xing, que era viúva de Mao Tse-tung. Venceram os moderados, Deng Xiaoping assume o poder, né, e em 78 ele dá início, então,
a uma reforma econômica, fazendo uma abertura econômica, né? A China precisava sair do isolamento em que se encontrava, perfeito? Então, ele vai fazendo essa abertura, né? Começando a exportar mais, aí também a importar e tal. Mas isso leva, em 79, aliás, em 89, ao movimento chamado Primavera de Pequim, que é um movimento que é feito por jovens, liderado por jovens, principalmente universitários, e apoiados por parte da população, que queria também uma abertura política, né? Socialismo, sim, eles diziam, mas com democracia, ou seja, com uma abertura política. Esses jovens se reuniram na Praça da Paz Celestial, né? E aí receberam apoio da população, que levava alimentos, levava água, até de médicos, né? Mas o governo reagiu. Existe uma imagem, vocês já devem ter visto, de um chinesinho que vai numa estrada, vem vindo um comboio de tanques e ele tenta parar esse comboio. Vocês já devem ter visto isso. Essa foto concorreu com as crianças nuas de 1973 que vêm correndo no Vietnã queimadas de napalm, como a foto mais significativa do século XX. E ganhou essa do Vietnã, tá? Bom, e aí há uma repressão violentíssima, muitos jovens são presos, são mortos, e só em 93 é que eles começaram a ser libertados, tá? Em 92, Deng Xiaoping estava muito doente, pediu afastamento, foi substituído por Wang Fowang, uma coisa assim, não lembro bem, mas a partir de 2013, aí vem o que é mais importante, assume o poder Deng Xiaoping, assume o poder esse presidente que ainda está lá até hoje, Xi Jinping. E Xi Jinping, depois de 60 anos, se encontrou, né, com o presidente de Taiwan, primeira vez que os dois conversam, mas Taiwan continua separada, né? Não é um território geograficamente chinês, mas continua separado, tá? Em 1997, a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China. Deng Xiaoping vem mantendo uma política, né, no sentido de promover o crescimento econômico, e hoje uma política de choques com os Estados Unidos, ok? Então, façam os exercícios, estudem olhando os mapas, dúvidas, venham para mim. Um grande abraço, uma beijoca.